the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, and it's always been you, Jesus. And Jesus at the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, and it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, every shall confess to Jesus. Jesus, Jesus.
leitura da palavra de Deus, Isaías capítulo 53, versículo 1 até o 4 diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Karl Barth é um teólogo suíço que morreu em 1968, e ele disse assim, que nós deveríamos ter numa das mãos a palavra de Deus e na outra o jornal de hoje. O que isso quer dizer? Isso nada mais quer dizer do que é importante que a gente considere o que é que está acontecendo no mundo nesse tempo em que nós estamos vivendo, para que a partir disso a gente possa encontrar na palavra de Deus respostas. É isso que a gente vai fazer aqui esta noite, para que quando analisarmos a palavra de Deus, você possa dizer como Paulo: não se conformar com este século. A partir do que está acontecendo no mundo, com relação à palavra de Deus, você não se conforma. Então a Bíblia, ela é isso, ela é uma bússola que orienta a nossa vida enquanto nós estamos andando pelo mundo. E a gente tem recebido notícias terríveis do que anda acontecendo no mundo entre os nossos irmãos. Coisas que antes eram classificadas como enfermidades de pessoas da alta sociedade, enfermidades que você só via falar que tinha no primeiro mundo, não é? Enfermidades que atacavam apenas pessoas de muitas posses. Por quê? Porque essas pessoas já não encontram mais graça em mais nada. Elas têm tanto acesso, elas têm tanta acessibilidade a coisas, que não tem mais nada no mundo que ela possa ter um objetivo. E a partir disso, enfermidades começam a surgir, como depressão, síndrome do pânico, sentimento de perseguição, a falta de paz. E essas enfermidades que batiam a porta apenas desse grupo social, agora está batendo a nossa porta também, os pobres. Filhos, não é? Eu me coloco aí. Filhos de pastores, pessoas do nosso meio, irmãos nossos. A primeira vez que eu vi uma notícia de suicídio, é um tema forte e pesado que eu gostaria de tratar aqui esta noite, era uma filha de um pastor. E isso mexeu muito comigo. Isso foi muito forte para mim. A gente fica tentando entender quem deveria ser o representante da vida, o portador da palavra de Jesus, o embaixador do reino de Deus. Ele não está só perdendo os filhos, mas ele também está tirando a própria vida. Essa semana, mais uma vez, eu recebi uma notícia de um pastor que tinha postado uma mensagem de apoio a uma família, porque o pastor tinha tirado a sua vida. E ele, depois de 3 dias dessa mensagem, também tirou a sua própria vida. Então, são situações que a gente tem acompanhado,
e que às vezes a pergunta que a gente faz é: mas e aí, essas pessoas, é céu ou inferno? E eu penso e quero convidar você a pensar também que mais importante do que a gente discutir o destino final desses irmãos é entender como eles chegaram nesse caminho. Desistir da vida não é uma coisa simples. Se você pensar e perfizer este caminho, você vai perceber isso. Por quê? Porque Deus nos dotou de instintos de defesa. O nosso organismo, ele trabalha na preservação da vida. Então tudo que gira em torno disso, para que uma pessoa tire a sua própria vida, ele está reduzindo a zero todo o seu mecanismo de defesa. É natural que diante do perigo iminente, a tua adrenalina sobe, a ponto de você sair correndo. Por quê? Porque o teu organismo está trabalhando na preservação da sua própria vida. Gente que vê uma muvuca e eles saem correndo em direção contrária, não pode ser chamado de covarde, embora que todo mundo fale ao contrário. Não é? Porque no conceito do mundo, o corajoso é o que pula na enchente, o corajoso é o que enfrenta o perigo, e o covarde é o que corre. Mas eu gosto daquela frase que diz: eu prefiro um covarde vivo do que um corajoso morto. É o que um amigo meu dizia. De alguma forma, essas pessoas baixaram a zero o seu próprio organismo, para que de alguma forma elas tenham condições de atentar contra a sua própria vida, e o organismo não reagiu. O que eu queria trazer você aqui, diante dessa explanação, era que você prestasse atenção em Cristo. Qual é o nosso maior exemplo? Nosso maior exemplo é Jesus. Toda vez que a gente tentar entender a vida sem a palavra de Deus e sem o olhar de Cristo, a gente vai cometer erros graves. Então a gente precisa se colocar na visão de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Verbo que habitou entre nós. Então ele sabe exatamente cada uma das dores, cada uma das tristezas, cada uma das angústias, cada uma das provações, tribulações e dificuldades pelas quais nós passamos, irmão. Jesus sabe. Ele esteve aqui. Ele conhece as agruras dessa vida, Ele conhece os problemas dessa terra, Ele sabe que nós não estamos vivendo um mar de rosa. Jesus sabe a opressão que a gente sente neste lugar, e que a gente não gostaria de estar aqui. A gente faz de tudo para tentar amenizar, a gente procura um bom trabalho, a gente quer ganhar um bom salário, a gente procura bons amigos, tenta casar com a pessoa certa, a gente tenta criar os filhos no caminho do Senhor, a gente faz de tudo. Mas na verdade, a gente não queria estar aqui. O nosso desejo é estar com Ele. Ele sabe disso. Ele sabe disso. E Ele entende você. Mas enquanto você não chega lá, a gente caminha por essa terra. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ao ser batizado, Ele sai da água e uma voz vem do céu. E o que essa voz diz? Essa voz diz assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho todo o prazer. Jesus, sendo filho amado de Deus, não andava pela vida isento de problemas. Pelo contrário, Jesus experimentou situações amargas da vida e situações prazerosas também. Jesus multiplicava o vinho, Jesus ia à festa, Jesus comia na casa de amigos, Jesus ia para o velório, Jesus sofria, sentia dores, sentia fome, enfrentava todas as situações que nós enfrentamos também. Isaías vai falar sobre isso. Ele não fala apenas sobre o Messias de forma genérica, global, porque ele começa assim, ele diz assim: Ele levou sobre si os nossos pecados, isto é, o pecado da humanidade inteira. Jesus levou sobre si. Isso é uma visão genérica, mas ele continua e fala de Jesus numa esfera particular, ou sobre o Messias, e ele diz assim: ele era desprezado.
Jesus foi desprezado. Por que é importante a gente olhar para Jesus? Porque Jesus vai dar sentido para a vida. E a gente vai entender um pouquinho disso aqui. Jesus é a direção para quem procura a felicidade. Está em Jesus essa direção. E Jesus vai mostrar que essa felicidade não está nas coisas. Eu escrevi essa semana uma coluna no Facebook falando sobre a felicidade que há na coxinha. Quando você come uma coxinha, você fica feliz. Ninguém come uma coxinha e permanece triste. Você não vai ver nenhuma pessoa comendo uma coxinha triste, chorando. Difícil, raro, muito raro. Tem até um post que diz assim, que dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro compra coxinha, e coxinha você fica feliz com ela. Então, isto é, dinheiro traz felicidade porque dinheiro pode comprar coxinha e você fica feliz com a coxinha. Bom, é a parte. A mesma aplicação da coxinha se faz para quem quer encontrar felicidade comprando sapatos, por exemplo. E às vezes a pessoa sai de casa para comprar sapato, tentando encontrar felicidade, se satisfazer. E depois de 100 pares de sapato, ela vai ver que comprar sapato não traz felicidade, porque não tem nem onde ir com tanto sapato assim. Porque só tem 2 pernas, na verdade, né? 2 pés. Você pode, se você estiver vazio de Deus, você pode comprar tickets para as Ilhas Maldivas. Você quebra o pau lá. Você briga em Fiji. Você faz a confusão no hotel 5 estrelas, vazio de Deus. Por quê? Porque as pessoas não estão satisfeitas. Jesus disse que quem crê nele, fontes de água viva fluiriam do seu interior. Água que enche você e te transborda. Sabe? Você entende o que é isso? Te enche e te transborda. A água que ao transbordar você vai passar e escorrer sobre quem está perto. Aleluia, porque quem está perto de você também aproveita a bênção. Então a Bíblia vai dizer que o Messias, ele era desprezado. Poucas coisas causam mais dor na alma humana que o desprezo, a indiferença. Às vezes é melhor uma crítica do que a indiferença. Alguém que se importa com aquilo que você falou e não concorda, porque o ponto de vista é diferente. Às vezes é melhor isso do que, independente do que você fale, certo ou errado, não me importa. Indiferença. Jesus recebeu isso. Jesus, que participou de toda a criação, ele não encontrou lugar para nascer. Não tinha para ele um local. Jesus sentiu o desprezo de perto. Então, se você experimentou desse sentimento horrível, irmão, você não está só. Jesus sabe o que é isso. Não se preocupe achando que você é único. Você não é único. A Bíblia diz que nós estamos ligados à videira. Se você está ligado à videira e a videira passou por desprezo, você também vai passar. O que você acha? Você acha que você é melhor? Você acha que você é maior do que a videira? Você não é. Você está ligado nela. Se a videira sofreu, se a videira foi desprezada, você também vai passar por isso. A Bíblia diz que nós estamos ligados a Ele, o mais rejeitado entre os homens. Jesus, que ouvia no céu, santo, 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 agora na terra, ele ouve as pessoas dizer, esse é um beberrão. Jesus, que tem poder sobre todos os demônios, agora ele ouve na terra, ele expulsa demônios, porque ele é o maior dos demônios. Os demônios estão nele. É isso que ele ouvia. Homem de dores e que sabe, Jesus sabe o que é padecer. Aleluia, Jesus sabe. E quando ele sabe, ele entende. Ele te conhece, porque ele passou por isso. O Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, o Rei da majestade, ele vai nascer num local onde antes era um estábulo. Jesus vai nascer no pior dos piores, Nazaré. Jesus vem de uma família pobre, José e Maria. E Isaías completa dizendo, não fizemos caso dele
algum. A gente não levou em conta. Mas no versículo 4 ele continua e diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A Bíblia diz que nós olhávamos para ele e dizia lá: Jesus, coitado, passando aflição. Nós o reputamos por aflito. Olha aí, Jesus sendo castigado. Não era isso que os soldados falavam? Olha aí, ó. Não era isso que os ladrões da cruz falavam? Você não dizia ser rei? Você não dizia ser Deus? Agora está aí sofrendo. Sai daí, salva a gente. Veja o versículo 2 do capítulo 53. Queria trabalhar com você um pouquinho esse versículo. Ele diz assim: porque foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. A imagem aqui, irmão, é de um cenário de sequidão. Aquele solo seco, total, rachado. Sabe aquela imagem assim do sertão, do deserto? Aquele solo que já teve água um dia e agora está seco, total. E do meio daquela sequidão sai aquela planta verdinha. Você já deve ter visto essa imagem na internet. Tudo seco em volta, mas um raminho brotando. É isso que o texto está dizendo. Foi subindo como um renovo e como raiz de uma terra seca. Raiz em meio a uma terra seca, subindo como um renovo. Se você olhar para aquela cena, você pode pensar: se estivesse num vaso, seria melhor. Se estivesse num canteiro adubado, seria melhor. Se estivesse em outro lugar, seria melhor. Se estivesse na terra preta, seria melhor. Mas Jesus está ensinando aqui que o lugar em que você foi plantado não diz quem você é. Presta atenção nisso que eu estou falando. Alguém está olhando para você e vai dizer assim: esse não aguenta uma semana. Nesse trabalho aí, esse um não aguenta um mês. Aqui na Nova Zelândia, esse um não aguenta um ano. Mas como diz um hino, para a vergonha deles, olha nós aqui fazendo 40 anos, irmão. Olha você aqui segurando o cajado. Olha você aí já desde 2006. Olha você desde 2010, olha você desde 2015, olha você em 2019 e 2020, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Em 2020 você vai estar aqui. Nós estamos firmes. Não é por causa do ambiente, não é por causa do solo, não é por causa da circunstância. Nós estamos firmes porque nós olhamos para Cristo. É por isso que nós estamos firmes. Em vez de olharmos para a terra seca, nós estamos olhando para a vida que vai brotando e vai crescendo em meio à sequidão. Você vai olhando para Cristo, irmão. É Jesus, meu amigo. É para Ele que a gente olha. É nessa noite, é para Ele que nós estamos olhando. O valor da vida não está naquilo que nos cerca. Todos os dias nós temos notícias ruins ao nosso redor. Todos os dias. A vida vai desenhando para a gente uma terra seca. E nesse cenário, a pergunta que vem é: de que adianta viver, pastor? Jesus é o renovo na terra seca. É Jesus que se levanta e diz: vale a pena, algo novo vai brotar nessa terra seca, irmão. Aleluia. Algo novo de Deus vai brotar nessa terra seca. Ao seu redor está tudo seco. Ah, pastor, o meu trabalho, o cenário é horrível. Na minha casa o cenário é horrível. No meu casamento o cenário é horrível. Então você veio no lugar certo esta noite, porque aqui eu quero ser profeta de Deus para a sua vida e te dizer que Deus vai fazer algo novo. Aleluia. Aleluia. Deus tem poder para fazer algo novo. Embora do lado de fora haja escassez, a Bíblia diz que existe um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe vida, existe esperança. Aleluia! Existe vida, existe esperança, irmão. Aleluia! Por causa do tempo, eu quero pular para o versículo 11, que diz assim: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Vale a pena viver, vale a pena, mesmo que tudo ao seu redor está seco, vale a pena. Não desista, não desista de amar a sua família, mesmo que alguém está olhando e já não tem mais esperança. Não desista de criar os seus filhos no caminho do Senhor, por mais que alguém já não acredite no poder do Evangelho. Não desista de trabalhar, não desista de manter o seu nome limpo, não desista de economizar, não desista de continuar seguindo para o alvo, mesmo que as pessoas já tenham perdido a sua esperança. Você não pode guiar a sua vida com base naquilo que te cerca. O Senhor veria o fruto do seu trabalho. Esse texto fala de duas coisas. Uma delas é que a gente precisa combater o pessimismo. Você é crente, você tem a obrigação de ser otimista. Obrigação. Jesus morreu por você. O pior ele já fez. Você tem a obrigação de ser otimista. Lembra da hiena de 1950? Ó céus, ó dia, ó azar. É velho esse. Pessimismo. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a gente precisa combater a ansiedade. A ansiedade faz com que a gente deseje que as coisas aconteçam agora. A fé, ela é o que nós utilizamos para que a gente caminhe para combater o pessimismo e a ansiedade. A gente precisa caminhar além disso. O pessimismo diz que nada de bom vai acontecer, e a ansiedade diz que se for bom, tem que acontecer agora. Então a fé faz a gente entender que o que é bom vai acontecer no tempo certo. O que é bom vai acontecer no tempo certo. E ele verá o fruto penoso do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Satisfação é aquela sensação que você tem que apesar de tudo valeu a pena. Apesar de tudo que a gente passou, valeu a pena. Não existe explicação para esse sentimento. A satisfação é uma sensação inexplicável de que valeu. Deixa eu te dizer, irmão, às vezes essa sensação não chega na hora que a gente quer. Ela só vai aparecer depois. Pastor, não dá nada certo para mim, parece que eu estou perdendo o meu tempo. Você lembra do Salmo 126, versículos 5 e 6? Ele diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A semente é preciosa, mas o caminho traz dores a quem semeia. A semente é preciosa, mas nesse caminho tem lágrimas. Às vezes a gente pensa que por estarmos carregando a preciosa semente, a gente não teria problemas, não teria dores. Pastor, eu estou fazendo tudo certo, e porque eu estou fazendo tudo certo, parece que dá tudo errado. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Irmão, preciosa semente. Mas o texto continua. Se ele parasse aqui, era tristeza. Mas ele não para, ele diz: voltará. Voltará com alegria. Voltará. Se eu não desistir, se eu não desanimar, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o resultado. Como Jesus sofreu, só Ele pode dizer algumas coisas sobre a sua vida. E Mateus capítulo 11, versículo 28, mostra que Jesus entende quem é você. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Aqui não é um discurso de um menino mimado, não. Desses criados em apartamento. Desculpa se você foi criado em apartamento. Aqui quem está falando é quem sabe o que é sofrimento. Aqui quem está falando é quem sabe o que é padecer. Venham a mim, todo mundo. Jesus está dizendo, a sobrecarga, o cansaço, pode vir, venha. Você cansa mesmo, irmão? Você cansa mesmo fazendo a coisa certa. Criar filho cansa, cuidar de casa cansa, amar cansa, fazer coisas boas cansa. Você tem um filho e já fez de tudo por ele, e ele continua chorando. Já está trocado, já deu uma madeira, está quentinho, banho tomado e está chorando. Deixa chorar essa miséria, não quero mais saber. É o pai que fala essas coisas. A mãe não, a mãe continua cuidando. A mãe vai lá, vira de bruço, põe açúcar na chupeta. Politicamente incorreto. Quem nunca, né, irmão? Mas a mãe ama, não deixa, mas cansa, porque é responsável, sobrecarrega. Se você é maduro, você pensa no bem-estar do outro, e o outro nem aí, porque você é adulto, você fez 25 anos e já está cansando de trabalhar, estudar ao mesmo tempo, nota baixa, o dinheiro não dá para pagar as contas, e abastecer carro, e... meu Deus, minha vida, o que eu fiz da minha vida? Vocês contam ou deixa a pessoa descobrir, irmão? Melhor deixar a pessoa descobrir, né? E Jesus conhece essa pessoa que entrou na vida agora e já está sofrendo. Jesus não vai dizer assim, ei, cheio de drama aí. Não, isso é pai que fala. Jesus não fala isso. Jesus entende. E o que é que o texto diz? Então, vinde a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, o que é que Jesus diz para fazer? Morra. É isso que Jesus fala? Não. Você que está cansado, sobrecarregado, se vire, é isso que Jesus diz? Não, Jesus diz assim, você está cansado, sobrecarregou, filho, foi? Está pesado o fardo? Vinde a mim, você vai experimentar o que é vida nova. Então, queria fechar aqui com Isaías capítulo 61, o versículo 1, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus, aqui está falando sobre qual é o trabalho de Jesus. Eu já vou terminar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Isaías faz uma diferença entre cativos e presos. Existem presos que estão presos com correntes, amarras, cadeias. Mas Isaías está falando que existem dois grupos de presos. Tem um cativo que ele não está amarrado, mas ele não tem liberdade. Jesus viria para dar liberdade para os dois, para o cativo e para o preso. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Você está triste, irmão? Jesus sabe o que é isso. Antes de vir ao culto, eu sempre lembro de um texto que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que tem dia que a gente não está alegre para vir à casa do Senhor, e eu venho triste mesmo. Mas quando a gente chega aqui triste, alguma coisa acontece aqui. O Senhor lava a nossa alma, esse sai daqui diferente. Venha triste mesmo. Tem dia que a gente não quer sair de casa, mas o Senhor diz, vinde a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Jesus está dizendo que a tristeza vai receber um tratamento a partir dele, uma nova roupagem, uma cara nova, a fim de que se chamem
árvores de justiça, plantações do Senhor. Isaías, ele está voltando à ideia do capítulo 53, onde algo vai brotar, apesar da tristeza à sua volta, apesar da desolação. E não é apenas um ramo, irmão, é uma árvore que vai brotar, apesar da tristeza. E além disso, a tristeza, apesar dela à sua volta, vai virar uma plantação do Senhor. É muito mais. Quando você tem um encontro com Cristo, você recebe muito mais do que o que você está pensando. E aqui eu termino e convido você para ficar em pé, por favor, lembrando de um último texto, para a gente finalizar e orar. O Salmo 91, versículo 15, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu lhe responderei. Há um caminho de Deus, irmão. Há um caminho de Deus na angústia. Na angústia existem 3 elementos importantes vindo de Deus, segundo esse salmo aqui. Primeiro é resposta. Ele me invocará na angústia e eu lhe responderei. Resposta. Você precisa de resposta de Deus? Deus fala também na angústia. Deus fala na angústia. Você busca do Senhor respostas, clame, Ele tem. Segundo, consolo, porque o texto diz: estarei com Ele. O Senhor estará conosco no dia da tristeza, no dia da angústia. Ele não te abandona, irmão. E é por isso que existe consolo. E por último, terceira coisa, livramento. Você tem resposta, você tem consolo e você tem livramento. Porque o texto diz: livrá-lo-ei. Isso é a resposta de Deus para a nossa vida. Então deixa de dizer: viver vale a pena. Viver vale a pena. O Senhor tem um caminho para você. Algo novo da parte de Deus, meu irmão, vai acontecer. Um tempo novo de Deus sobre a sua vida. É isso que Deus tem para nós. Mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de tristeza, o Senhor faz brotar um ramo novo. Então eu queria fazer 3 orações aqui. Primeiro convite que eu queria fazer a você. Primeiro convite: pastor, eu não sou de ferro, estou sobrecarregado mesmo. Parece às vezes que eu vou explodir e eu não sei se eu vou aguentar. A Bíblia diz que o Senhor conhece a tua oração e a tua necessidade. Tanto conhece que te trouxe aqui essa noite para trazer essa palavra ao seu coração.